Hoje, vamos nos aprofundar de forma mais detalhada no livro de Gênesis, uma das obras literárias e teológicas mais complexas e fascinantes da Bíblia. Como o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis estabelece os pilares fundamentais de toda a narrativa bíblica, não apenas em termos de eventos, mas também na maneira como esses eventos moldam a relação entre Deus e a humanidade. Ele é composto por 50 capítulos, que se dividem em duas grandes partes. A primeira, que vai dos capítulos 1 ao 11, cobre a criação do mundo, a queda do ser humano, e uma série de eventos catastróficos que culminam na dispersão da humanidade. A segunda parte, dos capítulos 12 ao 50, foca na vida de Abraão e seus descendentes, dando início ao plano de Deus para redimir a criação. Este design literário não é por acaso. Ele revela a profundidade das questões que Gênesis explora, como a origem do bem e do mal, o significado da vida, e como a história humana se entrelaça com o propósito divino. O primeiro capítulo de Gênesis abre com uma visão impressionante em Deus criando o mundo a partir do caos. A ideia de que a Terra era sem forma e vazia e coberta por trevas nos leva a imaginar um cenário desolador, mas, ao longo dos primeiros 6 dias, vemos Deus transformando essa desordem em algo extraordinário, cheio de ordem, beleza e vida. A criação dos humanos é o ponto culminante desse processo. Eles são criados à imagem de Deus, o que os coloca numa posição de honra e responsabilidade. Em hebraico, a palavra Adam, que usamos para designar o ser humano, se refere tanto ao nome pessoal de Adão quanto ao conceito mais amplo de humanidade. Isso nos lembra que a criação do homem e da mulher não é apenas um evento isolado, mas algo que define a relação de toda a humanidade com o Criador. O fato de sermos feitos à imagem de Deus tem implicações profundas. Somos chamados a refletir seu caráter, governar sobre a criação e, acima de tudo, viver de acordo com os princípios divinos. A narrativa do Jardim do Éden, no entanto, introduz um dilema moral central para a humanidade e a escolha entre seguir o caminho de Deus ou tomar as rédeas da própria vida. Deus coloca Adão e Eva no jardim e lhes oferece tudo o que precisam para viver uma vida plena, mas também lhes dá uma escolha. Essa escolha é representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento, Deus era quem determinava o que era bom e o que era mal. Mas, ao comer do fruto, os humanos escolhem seguir seu próprio caminho, determinar o que é certo e errado por conta própria. E isso não é apenas uma questão de desobediência, é uma questão de rejeitar a ordem estabelecida por Deus e tentar ser como Ele. A partir daqui, o relacionamento entre Deus e a humanidade começa a se deteriorar. A introdução da serpente no capítulo 3 marca um ponto de virada crucial na narrativa. A serpente não é apenas um animal qualquer. Ela simboliza a rebelião contra Deus e tenta os humanos a fazerem o mesmo. Em um diálogo engenhoso, a serpente distorce as palavras de Deus e oferece uma visão alternativa: comer do fruto não levará à morte, mas sim à verdadeira vida, tornando-os como Deus. A ironia disso é evidente. Adão e Eva já eram feitos à imagem de Deus, mas a tentação de buscar algo mais, de serem iguais a Deus em poder e conhecimento, os leva à ruína. Quando eles finalmente comem o fruto, a primeira consequência é a perda de confiança mútua. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha, algo que nunca havia sido experimentado antes. A nudez, aqui, representa mais do que apenas uma condição física. Ela simboliza a vulnerabilidade emocional e espiritual que agora faz parte da condição humana. Eles se escondem de Deus, uma ação que reflete a ruptura profunda entre Criador e criatura. As consequências da desobediência se espalham rapidamente. Quando Deus confronta Adão e Eva, eles começam a culpar um ao outro, e isso marca o início de uma série de relacionamentos rompidos que se estende por toda a história da humanidade. Deus, então, pronuncia uma série de julgamentos. À serpente, ele promete uma derrota final, dizendo que um descendente da mulher esmagará sua cabeça, embora essa vitória venha com um custo, pois a serpente também ferirá o calcanhar do descendente. Essa promessa é cheia de mistério, mas antecipa a vinda de um vencedor ferido, uma figura que desempenhará um papel central no plano redentor de Deus. Adão e Eva, por sua vez, enfrentam as consequências de sua escolha. A vida agora será marcada pela dor, pelo sofrimento e, eventualmente, pela morte. O trabalho no campo será árduo, o parto será doloroso, e a harmonia entre o homem e a mulher estará permanentemente quebrada.
A partir desse ponto, a narrativa de Gênesis entra em uma espiral descendente de violência e corrupção. A história de Caim e Abel é um exemplo claro. O ciúme e a inveja levam Caim a matar seu próprio irmão, e isso marca o início de um ciclo de violência que se repete ao longo de toda a Bíblia. Caim não apenas comete o primeiro assassinato, mas depois constrói uma cidade, que se torna um símbolo de opressão e injustiça. A violência se intensifica com a história de Lameque, um descendente de Caim, que se orgulha de ser mais cruel e vingativo do que qualquer um antes dele. Isso demonstra que a corrupção do coração humano está se espalhando de maneira incontrolável. E então, chegamos a um dos eventos mais dramáticos de Gênesis, o dilúvio. Deus, profundamente entristecido pela maldade que tomou conta da terra, decide enviar um dilúvio para purificar o mundo. No entanto, ele preserva a vida de Noé, um homem justo, e sua família, juntamente com pares de todas as espécies de animais. O dilúvio é uma espécie de reinício da criação, e Noé é apresentado como um novo Adão, comissionado por Deus para repovoar a terra. Mas, mesmo depois de todo o julgamento e renovação, a humanidade continua a falhar. Noé, tal como Adão, também cai em desgraça em um jardim, quando se embriaga e um de seus filhos comete um ato vergonhoso contra ele. Isso mostra que, apesar da intervenção divina, o problema do pecado persiste. Essa realidade é um lembrete poderoso de que a bondade de Deus não elimina a liberdade que Ele deu à humanidade, e que essa liberdade frequentemente resulta em escolhas ruins e consequências trágicas. A história da Torre de Babel, que se encontra no capítulo 11, é o último grande evento da primeira parte de Gênesis. Aqui, a humanidade, unida por uma língua comum, tenta construir uma torre que alcance os céus, em uma clara demonstração de orgulho e autossuficiência. Eles desejam fazer um nome para si mesmos, desafiando a autoridade de Deus. Em resposta, Deus confunde suas línguas e espalha as pessoas pela terra. Essa história é uma metáfora poderosa para a tentativa humana de alcançar poder e glória por conta própria, sem depender de Deus. A narrativa termina com a humanidade dispersa, vivendo em um mundo cheio de desordem e divisão, mas também com uma promessa de redenção ainda por ser cumprida. Apesar de toda essa espiral de corrupção, Gênesis nos oferece uma esperança sutil. A promessa de que um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente nos dá um vislumbre de um futuro em que o mal será derrotado e a ordem será restaurada. Essa expectativa de redenção é fundamental, pois, à medida que avançamos na narrativa bíblica, veremos como essa promessa se desdobrará através da história de Abraão, a próxima figura central em Gênesis. Portanto, a história não termina com a queda e a corrupção. Na verdade, é apenas o começo de um grande plano de Deus para redimir a humanidade e restaurar a criação. E assim, enquanto refletimos sobre essas verdades, nos perguntamos como responderemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Essa é uma reflexão que nos acompanha enquanto nos preparamos para explorar a história de Abraão e a continuidade do plano de Deus para a humanidade. Este entendimento não apenas amplia nossa percepção sobre Gênesis, mas também nos ajuda a aplicar essas lições atemporais à nossa própria vida, reconhecendo que, mesmo em meio à falha e à confusão, sempre há espaço para a esperança e a restauração. E assim, concluímos essa reflexão poderosa sobre o livro de Gênesis, que nos lembra que, mesmo em meio às maiores adversidades, Deus sempre tem um plano de redenção e restauração. Não importa o quão desafiadoras sejam as circunstâncias, a esperança em Deus nos mantém firmes, e sua promessa de restauração continua viva em cada um de nós. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar explorando temas como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos. Deixe também o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com essa palavra de fé. Que Deus abençoe sua jornada, e até o próximo vídeo.